Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, hoje gravado aqui diretamente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis. Vou conversar com o Dr. Murilo Batista e a gente vai conversar, que é advogado, e a gente vai conversar sobre acordos e convenções. Mas para você conseguir entender direito o que é acordo e convenção, a gente vai começar um pouquinho antes disso, não é? Isso aí. Maravilha. Então vamos pelo básico assim. O que é a CLT? Para quem não sabe ainda. Bom, a CLT, apelidada de CLT, na verdade é a consolidação das leis trabalhistas, né? É um agrupamento da legislação que dá a proteção ao trabalhador, que regula as relações de trabalho e também relações processuais para o caso de demanda judicial. Tudo no mesmo livro, tudo no mesmo dispositivo. Isso é a CLT. Quando foi criada e qual é a importância? 1942, se não me falha a memória, né? Teve muita alteração? Às vezes a gente fala, não mexe, não sei o que, desde 1900 até 2017 não, né? Alguma lei complementar que agregou artigo, esclareceu alguma coisa, mudou muito pouco, mas em 2017 a gente teve uma alteração profunda, né? Com a chamada reforma trabalhista, que, a meu ver, praticamente sepultou a nossa velha e boa CLT. Uhum. Direitos da CLT podem ser diminuídos ou cortados aleatoriamente pelo empregador? Não, aleatoriamente não, né? A princípio, esses direitos, antes da reforma trabalhista, se incorporavam ao contrato de trabalho, ao patrimônio do trabalhador, por alguma circunstância, pela habitualidade, pela liberalidade do empregador. Mas a partir da reforma trabalhista, esse reconhecimento de incorporação, seja pelo costume, pela liberalidade, deixou de existir. E aí o empregador passou a poder reduzir alguns direitos por conta própria. Quais foram os principais e os mais assustadores, digamos assim? Bom, eu diria, principalmente para a categoria bancária, que é o meu dia a dia, né? Sim. São 4 ou 5 entidades sindicais bancárias que a gente presta assistência e a gente trata da gratificação de função, né? Uhum. O bancário, pelo exercício de uma função com maior responsabilidade técnica, ele recebe uma gratificação que, pela convenção coletiva dos bancários, é de 55% do salário base dele. Pela CLT, que garante o mínimo, é de 1/3, 33%. Uhum. Né? E o bancário, via de regra, tem uma longevidade no contrato de trabalho e ele, durante muitos anos, recebe uma gratificação de função que acresce 55% do salário dele. Antes da reforma trabalhista, né, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que, pelos princípios que norteiam o direito do trabalho, chamado estabilidade econômica do obreiro, do trabalhador, e irredutibilidade salarial, ele, se fosse destituído daquela função pelo empregador, teria agregado no salário dele aquele valor da gratificação. Certo. Ele não mais exerceria aquele cargo, mas ele teria uma estabilidade econômica. Ele ia continuar com o salário mais os 55%. Porque aquilo se incorporou ao patrimônio jurídico dele. São pelo menos 10 anos exercendo a função. Então, ele continuaria recebendo aquilo. Esse ponto, com a reforma trabalhista, deixou de existir. Ele pode estar há 15 anos exercendo aquela função com aquele valor incorporado ao seu orçamento, ao seu patrimônio, e ele ter que voltar a exercer uma função que não tenha gratificação e receber só o salário base. Então ele pode ter uma perda salarial muito grande. Esse, para mim, foi o principal ponto maléfico da reforma trabalhista. Que é diretamente agredindo o bolso, né? Exatamente. E a continuidade de um padrão de vida, Exatamente. do custeio da sua existência. Eu tenho um exemplo de bancário que exercia função gerencial com um salário, eu vou falar em números hipotéticos, em torno de 10 ou 12 mil reais, e que foi destituído da função e voltou a receber 3.600 reais.
Isso é uma senhora mudança. E assim, a gente tem situações e situações. Claro. Né? Então, o caso concreto, eu pedi uma liminar em juízo para que esse valor fosse incorporado, porque ela já tinha muito mais de 10 anos com esse orçamento, né? Comprovei que tinha um filho com algumas necessidades especiais, com despesas médicas e apoios de fisioterapia, de psicólogos, enfim, era uma situação realmente especial. E, para surpresa minha, eu tive um despacho judicial dizendo o seguinte, que num país em que o salário mínimo é próximo de R$1.000, quem ficou com R$3.600 está ganhando muito bem. E negou a incorporação e o restabelecimento daquele salário dela. Mas se ela, ao longo de 15 ou 16 anos, viveu dentro daquele patamar, a condição, a estabilidade econômica dela era naquele patamar. Nós não estamos discutindo se o salário mínimo é pouco ou muito, mas é uma situação concreta. Mas é efeito da reforma trabalhista. Eu acho que o trabalhador não tem noção só vai ter do noção quanto no nefasta dia a dia. foi essa reforma. Certo. E aí, entendendo que a gente tem a CLT, que protege e agora protege com uma peneira, digamos assim, não é mais um guarda-chuva, é um pouco peneira, hora protege, hora não protege, Exatamente. não é? Existe a convenção. O que é uma convenção? Bom, veja bem, a gente tinha a CLT garantindo o mínimo para o trabalhador. Bom, esse Certo. direito mínimo é garantido. A convenção coletiva, que é uma negociação entre o sindicato representante da categoria profissional Certo. e o sindicato patronal representante da categoria econômica. Né? Certo. As partes negociam para melhorar as condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores daquela categoria. Então a convenção é uma forma de você avançar aí sim os benefícios. Os benefícios estariam estabelecidos na convenção coletiva. Então, o que eu sempre falo para o nosso trabalhador, para o nosso telespectador trabalhador, é que o sindicato visa manter direitos e ampliar benefícios. É isso, a convenção tem essa finalidade? Exatamente. Hoje eu diria que o sindicato se esforça muito para manter aquilo que já conseguiu. Porque o cenário do trabalho hoje muitas vezes não dá ao sindicato a força, a representação necessária para conseguir avançar. Então a luta hoje é para manter aquilo que a gente já conseguiu e parar de perder. Certo. Numa das entrevistas que eu fiz aqui ao longo do ano, falando, ano passado, 2018, falando sobre CLT, sobre a reforma trabalhista, que a gente sempre chama de contra-reforma trabalhista, uma das questões é que, antigamente, quando um direito era conquistado em convenção, ele era quase que automaticamente colocado, aquilo já existia. Então você tentava novas coisas. Agora, o que a gente precisa, quando se fala de convenção, a gente precisa bater pé para continuar mantendo e tentar coisas novas. É isso também? Exatamente. A gente tinha, historicamente, o fato de aquilo que estava estabelecido na convenção coletiva, que pode ser ajustada. É um contrato coletivo, né? Mas ele, pela lei, tem um prazo máximo de 2 anos. Certo. Normalmente ele é anual, mas pode ser de até 2 anos. Então, quando você chegava para negociar aquelas condições de trabalho, você historicamente tinha garantido tudo aquilo que já estava na convenção. Então você avançava. Eu já tenho o auxílio alimentação, ticket de refeição, a gratificação de função num percentual maior do que da lei, enfim, alguns benefícios, né? Certo. Uma hora extra com adicional de 75%, de 100% e não só os 50% da lei. Certo. Então você já tinha aquilo garantido. Você negociava para alcançar mais coisas, mais benefícios. Isso se chamava ultratividade da norma coletiva. Ela passava do tempo de duração e estava incorporada ao contrato de trabalho. A reforma ou contra-reforma acabou com isso. Então, quando o sindicato chega na data base para negociar,
ele tem que se mobilizar para manter tudo que ele já tinha. E, pelas circunstâncias, tem se evoluído muito pouco. Então, hoje a gente tem brigado, a gente tem negociado para não perder o que a gente já conseguiu até hoje. E não está fácil. Maravilha. Tudo isso é a finalidade prática da convenção. Conquistar novos direitos, manter os antigos e conquistar novos. Exatamente, exatamente. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente. Estamos de volta e vamos dar continuidade com o nosso bate-papo com o Dr. Murilo Batista, aqui diretamente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, falando de convenções. E aí, o detalhe é o seguinte, doutor. Quais são os principais conflitos de uma convenção? Existem conflitos que são os desejos dos trabalhadores e as possibilidades ou negativas dos patronais. Como lidar com esses conflitos? Quais são esses principais? Bom, eu acho que o conflito aí seria o conflito de interesse na hora da negociação, né? Excetuando a categoria bancária, né, que negocia a nível nacional e com o poder econômico desse país, né? A gente viu aí recentemente a divulgação dos resultados dos bancos no primeiro trimestre, é uma coisa surreal, né? Então, excetuando a categoria dos bancários, as demais categorias têm enfrentado muita dificuldade na negociação coletiva, porque é uma realidade a crise, é uma realidade a dificuldade que as empresas têm passado, né? É uma realidade o excesso de impostos, o custo do Brasil. Então, tudo isso acaba influenciando na mesa de negociação quanto à questão econômica, e a gente tem tido dificuldade para avançar nesse cenário que a gente vem enfrentando no país há algum tempo já. Esse é o maior conflito, é você conciliar o interesse do trabalhador em melhorar financeiramente, que é o que mais interessa. A gente por vezes tem um benefício de auxílio alimentação, porque o empregador tem um programa de alimentação do trabalhador e abate no imposto de renda. A gente tem um outro benefício que traz também benefício para o empregador. Mas para o empregado o que importa é salário, é ganho real. E isso a gente tem dificuldade. É realmente um conflito. O que hoje em dia se pode conquistar? Que tipo de pautas, que tipos de pedidos são possíveis numa convenção entre trabalhador e patronal? Bom, veja bem, a pauta de reivindicação, né, o que o sindicato vai pedir da empresa ou do sindicato patronal é o anseio do trabalhador, né? O sindicato constrói a pauta, via de regra, ouvindo o trabalhador. O que ele precisa naquela fábrica, naquela unidade de trabalho, né? Às vezes precisa de um transporte, muitas vezes melhoria de condição de trabalho, é um vestiário adequado, fornecimento de água. Então a gente tem muita coisa no micro, né? Em que o sindicato depura junto ao trabalhador e transforma aquilo numa pauta de reivindicação. Bom, a gente precisa melhorar o refeitório, é muito comum, precisa melhorar o lanche, são várias coisas no dia a dia. E aí, ouvindo o trabalhador, o sindicato transforma isso numa pauta de reivindicação e leva para o sindicato patronal ou diretamente para a empresa para estabelecer a negociação. Então, tudo que seja possível melhorar o ambiente de trabalho, a condição financeira, é passivo de ser discutido na mesa de negociação. Então, o que for legal é possível ser reivindicado. Certo. A gente sempre fala em acordos e convenções. Qual a diferença dessas duas palavras na prática, para a gente não utilizar da forma errada? Veja bem, a convenção coletiva, né, como o acordo, eles redundam num ajuste coletivo para aquela categoria. Certo. Tá? Só que a convenção ela é feita entre o sindicato de empregados e o sindicato patronal. Então, quem negocia, as partes que negociam são
sindicatos de trabalhadores e sindicato patronal representando as empresas daquele segmento econômico. Se produz um instrumento normativo, né, um conjunto de cláusulas que vai obrigar a categoria profissional e aquela categoria econômica, que o sindicato patronal representa, por exemplo, as empresas metalúrgicas da região. Então, todas as empresas metalúrgicas devem cumprir aquilo que se estabeleceu na convenção. Certo. É geral a norma. O acordo coletivo é feito pelo sindicato de trabalhador e pela empresa. Uma a uma. Uma a uma, especificamente. E aí por quê? Porque nem sempre aquele conjunto de normas que a convenção coletiva pode trazer, quando se negocia com o sindicato patronal, se adapta ou pode ser suportado pelo conjunto de empresas que eu dei exemplo, metalúrgica. Você tem uma metalúrgica grande, uma pequena, uma média, e aquilo que a convenção traz pode ser boa para a grande, mas pode ser prejudicial para a pequena empresa. Certo. E aí o acordo coletivo vai resolver isso. Se a convenção traz um ônus, uma gama de obrigações que nem todas podem assumir, o acordo coletivo vai ser específico do sindicato com a empresa. Então aquela empresa sabe aonde ela pode cumprir, o que ela pode cumprir e aonde ela pode chegar. Então ela negocia direto com o sindicato e faz o acordo coletivo, que vale só para aquela empresa e para aqueles trabalhadores. Maravilha. Se você não se lembra, eu me lembro que no ano passado a gente conversou com o Sindicato da Saúde e ele falou que no Hospital Santa Teresa tinha um acordo diferente do Hospital da Unimed, que tinha um acordo diferente com os funcionários que trabalham no Alcides Carneiro. E uma coisa que me irritou pessoalmente é que um deles oferece plano de saúde para os homens com direito à esposa, que esqueci a palavra, ela vira o quê? Dependente econômico. Dependente, isso aí. Mas, especificamente nesse hospital, as mulheres não podem ter dependente marido. E aí a gente discutiu vastamente a respeito do papel da mulher e tal. Então eu nunca mais me esqueci desse acordo. Então, não é isso? Já enfrentei isso numa grande instituição financeira em que ela admitia que o marido colocasse a esposa como dependente. Mas a esposa bancária precisava comprovar que o marido era dependente economicamente dela, inclusive no imposto de renda, para colocar como dependente. Isso é um caso de preconceito? Ai, mudei a pauta. Eu talvez visse como uma discriminação, né? E a gente vem negociando isso para tentar resolver. Olha que maravilha. Isso é uma coisa que pode estar num acordo. Pode ser resolvido numa convenção, num acordo coletivo. Que era para ter sido resolvido, então, pelos nossos colegas da saúde, que deveriam ter batido mais um pouco? Olha... Não vai falar do advogado do outro. Não, jamais. Mas, assim, a mesa de negociação é que conduz isso. O advogado só assessora. Os dirigentes sindicais é que conduzem isso. Certo, mas é uma questão que pode ser trabalhada... Pode ser trabalhada e resolvida na mesa. Num acordo e numa convenção. Exatamente. Maravilha. Quais são as principais formas de solução para conflitos das convenções? Então é a negociação, é a conversa. É a negociação, porque a convenção, ela trata de uma autocomposição. As partes chegam num consenso do que é melhor para elas, né? Então elas autorregulamentam aquela relação de trabalho, dentro do poder de cada um, do poder econômico, do poder de realizar aquilo que está se obrigando. Maravilha. Eu li um artigo falando sobre convenções e acordos e 3 termos me chamaram a atenção: autodefesa, autocomposição e heterocomposição. O que são essas 3 vertentes, essas 3 palavrinhas? Autodefesa e autocomposição é quando as partes diretamente resolvem o problema, né? Chegam a um acordo, estabelecem as condições e resolveram sem que ninguém venha a interferir, né? A heterocomposição é quando as partes não conseguem chegar a um ponto comum, né? E podem buscar, por exemplo, o judiciário, para que o judiciário, através de uma medida jurídica que se chama dissídio coletivo, que está quase que em desuso, mas que é prevista, né? Então o judiciário vem, interfere naquela relação e decide as condições de trabalho.
O movimento sindical há anos vem tentando ignorar esse viés do dissídio coletivo, porque acha que tem condição muito melhor de representar os trabalhadores, para o qual ele foi eleito para representar, do que o judiciário vir interferir naquela relação. Então está quase em desuso. E tem também, por previsão legal, a possibilidade de se estabelecer uma mediação ou uma arbitragem para solucionar aquele conflito. Às vezes, quando a negociação emperra ou uma das partes se recusa, a gente busca uma mediação através do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho desenvolve essa atividade através de uma mediação, uma mesa de negociação em que um técnico do Ministério do Trabalho tenta conciliar as partes e compor. Aí seria uma hétero, porque você tem uma intervenção de terceiro para resolver o problema. Maravilha. Se numa mesa de negociação, numa convenção, foram decididas as coisas, as partes, patronal e trabalhador, decidiram, como é que faz para esta negociação, esse acordo, esse documento virar uma coisa de fato oficial e vigor de lei? Porque é isso, não é isso? Veja bem, eu falei no primeiro bloco que a pauta de reivindicação surge daquilo que os trabalhadores colocam para o sindicato, né? Então, quando o sindicato vai negociar, ele encaminha uma pauta de reivindicação. Certo. Essa pauta precisa observar as regras estatutárias do sindicato e serem aprovadas numa assembleia. Certo. Os trabalhadores se reúnem em assembleia, deliberam que eles desejam reivindicar aqueles itens todos. Então eles aprovam a pauta de reivindicação. Em cima daquilo, o sindicato, que é o retrato da categoria, que faz a vontade da categoria, vai negociar. Obviamente que dificilmente o sindicato tem êxito em conseguir da parte contrária toda aquela pauta de reivindicação. Sim. Então, via de regra, se consegue algumas coisas na totalidade, outras na proporcionalidade, e se estabeleceu na mesa que a proposta final patronal é aquela. A gente quer 10% de reajuste, eles só dão 5%. A gente quer um auxílio alimentação de R$40, eles dão 25%. Então, o que foi estabelecido na mesa de negociação, o sindicato obrigatoriamente deve trazer para a categoria, submeter à avaliação dela para deliberar. A categoria tem hoje como instrumento de pressão na negociação a greve. Certo. Então ela delibera, olha, essa proposta não nos atende. Se eles não avançar, a gente tem que forçar através do movimento parelhista. Ok. Então isso tem que ser deliberado em assembleia. A realidade fática é outra, né? Então, via de regra, a entidade sindical esgota a negociação, sabe que chegou ao fim, e aí traz para a categoria e recomenda, olha, não temos pela via negocial como avançar. Ou a gente aceita ou a gente paralisa. E aí a categoria decide. Não é o sindicato que faz greve, é a categoria. Ok. E quando a categoria aceita, ela legitima o sindicato a formalizar, a assinar um instrumento, um contrato coletivo com todas aquelas cláusulas. Ótimo. Precedido da Assembleia. Formalizou, esse instrumento precisa ser encaminhado ao Ministério do Trabalho para arquivamento e aí ele produz efeito com força de lei. Maravilha. Última questão para a gente encerrar o nosso programa de hoje. De que forma, que eu acho que é uma questão tão complexa, mas vamos lá. De que forma que a reforma trabalhista enfraqueceu as convenções? Bom, eu diria que a reforma trabalhista, teoricamente, ela fortaleceu as convenções. Olha. Teoricamente. Teoricamente. Por quê? Porque ela emprestou à convenção coletiva uma sobreposição ao legislado. Certo. Então, o negociado prevalece sobre o legislado. Certo. Você tem o mínimo, hoje na CLT, meio capenga já, meio com algumas amputações, mas tem o mínimo. E se você, em alguns aspectos que a própria reforma autorizou, quiser flexibilizar
o que tem de mínimo na CLT, através da convenção você pode. Algumas coisas não, como por exemplo, a hora extra com 50%, repouso remunerado, mas outras podem. Então você pode, com a convenção, flexibilizar o mínimo que a CLT garante. Porque o negociado prevalece sobre o legislado. Então ela deu esse fortalecimento para a convenção. Mas a realidade das categorias profissionais é muito ruim, com desemprego e índice elevadíssimos. Como é que uma categoria se mobiliza e enfrenta realmente as reivindicações que ela deseja no mercado de trabalho como está hoje? Então, na prática, a reforma com a convenção veio fragilizar a negociação coletiva. E mais, é um tema assim delicado, mas o término do imposto sindical, que trazia aos sindicatos um poder financeiro de melhor se estruturar, de melhor se assessorar, acabou. Então a reforma tirou representatividade do sindicato porque enfraqueceu economicamente e quem representa o trabalhador está fragilizado, porque quando você tira o poderio econômico você fragiliza. Sim. E você negocia fragilizado. Então, na prática, a prevalência pela convenção coletiva se tornou um fator negativo para o trabalhador. É como eu vejo. É uma simples opinião de um advogado trabalhista. Maravilha. Doutor Murilo, mais uma vez, muito agradecida. É sempre um prazer conversar. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana, sempre falando um pouquinho do nosso mundo do trabalhador. Um abraço grande e até lá.